É, cara, hoje o vídeo tá misterioso. Bom, porque existem alguns casos que não tiveram solução até hoje aqui no Brasil. Quer ver? Se liga aí. Fala aí, seus ETs, beleza? Cara, eu sou o Pink Atreio e essa é a História Sem Fim. Por ser um vídeo de mistério, já começa soltando rouco, né? Tô meio sem voz. Então vai ficar nesse clima meio macabro aí. Bom, pra começar aí, quase todo mundo aqui no Brasil conhece o lutador Vitor Belfort, né? Que ele foi o campeão mais novo do UFC com apenas 19 anos de idade. Ele não precisou de 3 minutos para ganhar dos dois e ser campeão do primeiro UFC. Porém, em 9 de janeiro de 2004, aconteceu um dos casos mais misteriosos que não tiveram solução aqui no Brasil, que foi o desaparecimento da Priscila Belfort. A irmã do lutador Vitor Belfort está desaparecida. Bom, o que aconteceu é que em 9 de janeiro de 2004, ela saiu durante o almoço para almoçar e desapareceu. Mãe, acho que eu não vou trabalhar hoje não, viu? Eu não tô me sentindo muito bem. Ela não estava querendo ir ao trabalho porque ela estava com muita cólica. Eu falei, olha, eu tô indo pra cidade, eu te deixo no seu trabalho. Ela aproveita a carona da mãe e decide trabalhar. A mãe vê Priscila pela última vez. A tua mãe deixou ela lá para o trabalho. Ela trabalhava na Fundação Rio Esporte. E até agora a gente não tem notícia, não tem sinal. O que realmente aconteceu? E o último abraço de Priscila. Bom, cara, e no dia seguinte do desaparecimento dela, ia ser a festa de aniversário da mãe dela, e 2 semanas depois também ia ter a luta do Vitor Belfort para unificar o cinturão. 30 cartazes gigantes com a foto de Priscila começam a ser espalhados pela cidade. Esse não ter notícia é uma coisa triste. 20 dias depois, Vitor Belfort ganha o título mundial de Vale Tudo. Ele faz um apelo por notícias da irmã. Só que aí que esse caso começa a ficar meio misterioso, porque no começo pensou que poderia ser um sequestro, mas nunca houve um pedido de resgate. E logo depois a divisão de sequestro vai entrar no caso, que é o DAS ali, né? Porque poderia ser um sequestro. E a Priscila, ela andava meio depressiva, tomando uns remédios para depressão, e por causa desses remédios que ela andava tomando, ela andou tendo uns lapsos de memória, ela andava tendo umas percas de memória. E ela, naquele dia, a Priscila estava enfrentando uma fase ali de depressão. E naquele dia em específico, ela não queria ir trabalhar. E aí começou a surgir várias hipóteses nesse caso. Surgiu a hipótese dela ter tido um lapso desses de memória dela e ter desaparecido no mundo. A outra possibilidade é ela ter perdido a memória e saiu pro mundo e sumiu. E o namorado dela sugeriu que ela tinha fugido por conta própria. Mas fugido por quê e do quê? O namorado e a mãe de Priscila têm opiniões diferentes. Eu acho que realmente ela foi para algum lugar com as próprias pernas. Se ela entrou numa furada ou se ela está escondida, eu não sei. Mas eu acredito que ela tomou a decisão dela naquele momento. Naquela sexta-feira, estava entrando o dinheiro do mês dela. Quer dizer, então, se ela fosse fugir, ela ia fugir na segunda-feira, com dinheiro no bolso. Sugeriram também que ela poderia estar envolvida com drogas, fugindo de traficante, essas coisas. Tentaram jogar em algum traficante? Não, depois tentaram Teve jogar essa no teoria. tráfico. Assim, muitas linhas de investigação foram abertas. E até mesmo com sequestro de tráfico humano para outros países, a polícia começou a trabalhar. Os policiais dizem que estão bem perto de descobrir o que realmente aconteceu. E ninguém viu, como pode, né? Tem coisas muito suspeitas, porque... E aí, em 2017, esse caso finalmente tinha sido desvendado, porque uma pessoa apareceu e confessou o crime. A polícia do Rio prendeu 3 pessoas que podem estar envolvidas no suposto sequestro de Priscila Belfort. Confessou que ela foi sequestrada, esquartejada e enterrada no sítio a pedido de um chefão lá do tráfico. Elaine confessou que assassinou Priscila Belfort. Ela trouxe o delegado ao local onde Priscila teria sido enterrada. O que você faz de errado, você esconde, uma hora vai ter que levantar o tapete, vai ser exposto todo mundo. Porém, a polícia desconfiou um pouco disso, porque não conseguiram achar o corpo. E aí a polícia foi trabalhando, e aí durante as investigações descobriram que essa pessoa estava mentindo. A pessoa está dizendo que a Priscila ficou no cativeiro lá, que a Priscila foi morta lá. Era tudo mentira. Cava aqui, cava ali, cava ali. Ninguém conta e fala, ué, mas o que tá acontecendo? Parece que essa pessoa assumiu esse crime de uma forma meio suspeita, parecendo que meio que pra cobertar alguém, tá ligado? Estão mentindo muito sobre o caso. Todo mundo é suspeito desde que prove o contrário. Isso é a única coisa que eu tenho certeza, que alguém sabe.
Só que já fazem mais de 20 anos e até hoje não foi resolvido esse caso aí, onde que ela foi parar, o que aconteceu. E esse caso foi bem divulgado na mídia, o Vitor Belfort anunciava em tudo quanto é lugar, passou no Linha Direta, até série de TV virou. O lutador Vitor Belfort e a esposa Joana Prado resolveram fazer uma campanha de apelo à sociedade. Bom, e esse crime já prescreveu, foi arquivado já faz bastante tempo. Só que agora, recentemente, há 2 meses atrás, agora em 2025, o Ministério Público reabriu esse caso, porque parece que surgiu uma nova evidência, uma nova pista. O Ministério Público, mesmo sabendo que o caso é prescrito, abre a investigação novamente. Apareceu um fato novo. Apareceu um fato novo. É, cara, porque nesse caso aí, como eu falei, ele tem algumas coisas bem suspeitas que parece que não se encaixam. Ó, por exemplo, no dia seguinte do desaparecimento dela, o namorado dela foi até a casa dela e pediu para olhar o computador dela, mexeu no notebook dela, e aí a perícia analisou o computador dela e averiguaram que tinha sido deletado várias coisas que nunca conseguiram recuperar. E aí... A família não desconfia de nada? Desconfia. De muitas coisas. Acessaram a casa deles enquanto a investigação estava acontecendo. Uma pessoa ligada a Priscila acessou a casa e apagou algumas coisas do computador dela. Então, assim, por que apagou, o que apagou, não se sabe. O computador da Priscila volta sem as informações, é levado, volta sem as informações. E, cara, parece que teve algumas intervenções de alguém maior, grande nesse caso aí. Por exemplo, a investigação parece que foi atrapalhada várias vezes, trocaram de vários departamentos de polícia, começou em um, foi para outro, tiraram, colocaram em outro. Tem muitas peças na história da Priscila, do desaparecimento da Priscila, que não se encaixam. As imagens das câmeras mesmo, nunca conseguiram nenhuma, e na época tinha imagens de câmera. É que não tem registro em câmeras de segurança. E surgiu uma outra hipótese, que ela estaria grávida, e aí ela teve que ir lá fazer um aborto lá, e deu errado, e acabou ela subindo com o corpo dela. E aquele namorado dela era uma das famílias mais influentes e ricas do Rio de Janeiro. Ele era filho de deputado e tudo. Tem alguém que tem dinheiro no meio disso? Tem com ligações com políticos poderosos. Tem alguma coisa errada? Por que isso não foi conduzido da forma correta? E como eu falei, esse caso aí passou anos num mistério, sem solução aí, mas agora, por algum motivo, esse caso foi reaberto. Vamos ver o que vai acontecer. E nesse exato momento, está sendo feita uma investigação, porque o Ministério Público quer elucidar o crime. Bom, velho, um outro caso bem famoso lá nos anos 90 foi o caso do PC Farias. O corpo de PC Farias vai ser enterrado às 3 da tarde em Maceió. O crime aconteceu ontem no início da manhã nesta casa de praia a 8 quilômetros do centro de Maceió. Paulo César Farias, ex-tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor, foi encontrado morto ao lado da namorada Suzana Marcolino da Silva, de 26 anos. A versão mais forte até agora é que Suzana atirou contra PC e depois se suicidou. E você acredita na história oficial? Na história oficial da morte de Paulo César Farias, o braço direito do ex-presidente Fernando Collor de Mello? Bom, talvez você, como eu também na época, era bem criança, assim, não lembro direito desse caso. Mas para você entender resumidamente, o PC Farias, o Paulo Farias, ele era o tesoureiro do presidente Fernando Collor de Mello. E era ele que fazia os trambiques, os esquemas lá de roubar e desviar dinheiro na época do presidente Fernando Collor. Só que aí teve um desentendimento entre esse PC Farias e o irmão do presidente Fernando Collor. A história da CPI começou com o que parecia ser uma simples briga de família. A comissão foi criada depois que Pedro Collor de Mello, irmão do presidente, acusou Paulo César Farias de ter montado uma rede de tráfico de influências e corrupção no governo. 5 dias depois do depoimento de Pedro Collor, Paulo César Farias negou tudo, inclusive as relações com o presidente. Resumindo, esse irmão do presidente, ele queria um pouquinho da grana ali também, um investimento num jornal dele lá, e esse PC Farias deu dinheiro para outro jornal. Aí esse maluco caguetou todo mundo. Cara, o irmão do presidente caguetou todo mundo lá, até o próprio presidente, porque ele ficou meio bravinho lá, que não ganhou um pouquinho da grana assim. Polícia Federal, a Receita Federal e o Banco Central vão trabalhar juntos num inquérito para apurar as denúncias feitas pelo empresário Pedro Collor de Mello, irmão do presidente Fernando Collor. Ele acusa o empresário Paulo César Farias de enriquecimento ilícito e tráfico de influência.
As denúncias envolvem o presidente Fernando Collor. Só que isso daí virou um escândalo no país, né, velho? Instalaram uma CPI contra esse PC Farias e estavam descobrindo várias maracutaias ali do governo. A CPI, que investiga as denúncias contra o empresário Paulo César Farias, está ouvindo o depoimento da secretária do presidente Collor, Ana Scioli. Apontam as ligações do presidente Collor e de sua família com o chamado esquema PC. E no meio da investigação toda aí, esse PC Farias e a namorada dele foram encontrados mortos. O corpo de PC Farias vai ser enterrado às 3 da tarde em Maceió. Paulo César Farias, ex-tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor, foi encontrado morto ao lado da namorada Suzana Marcolino da Silva, de 26 anos. Bom, e de cara já a polícia parece que meio já concluiu o caso assim, como se a Suzana, que era a namorada dele, tinham tido uma briga, aí ela passou fogo nele. E depois deu um pipoco nela mesma, se desvivendo. A versão mais forte até agora é que Suzana atirou contra PC e depois se suicidou. Eu não tenho dúvida nenhuma do que aconteceu. Foi um assassinato seguido de um suicídio. Ou teria sido uma queima de arquivo. Porém, conforme foi tendo a investigação, foram encontradas várias coisas erradas nesse caso. Diz que a namorada de PC teria sido espancada antes de morrer. Mostra que Suzana Marcolino estava com o osso do pescoço, o ocioide, quebrado por estrangulamento. Primeiro que as trajetórias das marcas de balas na parede foram todas marcadas e registradas com um tamanho errado. Então o que nós precisamos? Demonstrar que realmente Suzana tinha 1,67 m e não 1,57 m. E, infelizmente, nós esquecemos de anotar isso no nosso laudo. Se foi a Suzana que deu os tiros, não tinha nenhum restígio de pólvora na mão dela, não tinha digitais na arma, nem as digitais dela mesmo. Como se ela nem tivesse pegado na arma, como se ela tivesse sido limpa. Se Suzana tirou em PC e depois se suicidou, como conta a história oficial, por que não foi encontrada uma única impressão digital dela nem de ninguém na arma? Os corpos estavam na cama bem ajeitadinhos, como se tivessem sido colocados lá propositalmente, principalmente o corpo dela, que não tinha como ela ter dado um tiro nela mesma e caído bem ajeitadinho daquele jeito. Suzana teria que estar em outra posição para se suicidar. Veja a posição em que ela estaria. Veja, totalmente sem equilíbrio. O corpo em movimento, se projetando para frente, erguendo-se na cama. Nesta posição, não parece que Suzana, em vez de ter uma arma pronta na mão para um suicídio, estaria se defendendo de alguém? Os móveis do quarto não tinham impressões digitais nenhuma, como se tivesse sido limpo naquele dia. E até a arma do crime sumiu da investigação. Apesar das principais provas do cenário do crime terem sido destruídas pelo fogo. Todo aconteceu. Perguntaram para ele, pode queimar? Ele simplesmente entendeu que todo o material que já tinha sido documentado, ele entendeu que poderia, é uma questão pessoal do perito. E quase 2 anos depois, só que o caso foi reaberto e os 4 policiais que faziam segurança foram presos e acusados de cometer o crime. E o autor do crime, escolhido, seria o sargento da Polícia Militar, Rinaldo da Silva Lima. Deve sair hoje a sentença para os 4 policiais acusados de envolvimento nos assassinatos de PC Farias e Suzana Marcolino. Nessa quinta-feira, os réus negaram participação nos crimes. Bom, e depois foram inocentados e foram acusados somente de acobertar o crime, que realmente tinha sido um homicídio com esses dois. Mas o mandante do crime nunca apareceu. Eles confirmaram que trabalhavam na segurança de PC Farias. Foram taxativos ao apontar quem matou o patrão deles. Eu levo a crer e não tenho dúvida que foi Dona Suzana. E aí, 12 anos depois do crime, o irmão do PC Farias foi indiciado como o mandante do crime. O ex-deputado federal Augusto Farias falou no final da manhã. O irmão de PC Farias confirmou que foi o primeiro a chegar na casa e encontrar os corpos e negou o envolvimento no crime. E por algum motivo, só os 4 policiais foram ao júri popular por omissão e acobertar quem foi o mandante. E foram absolvidos também. Porque a história oficial desprezou o que agora passa a ser decisivo no esclarecimento do caso. Uma terceira pessoa no quarto.
Bom, mas o que a gente tá ligado é que esse PC Farias, ele sabia coisas demais do governo e tava quase botando a língua pra fora, né? E até hoje, esse daí é um dos casos que também permanece sem solução. Você acredita nessa história? Bom, velho, um outro caso que ficou bastante conhecido aqui no Brasil, né? Foi o caso da Elisa Samúdio, lá do goleiro Bruno do Flamengo. Eu não assumo esse BO. Bom, esse caso aí vocês já estão ligados, já até falei aqui no canal, que essa Elisa Samúdio estava grávida, aí o goleiro Bruno estava ameaçando ela, pedindo para ela tirar o bebê. Aí entrei na Cayenne dele, a gente ficou conversando um tempão, aí do nada entra um cara por um lado, Macarrão, um amigo dele, criado com ele de infância, desde infância, um tal de Hulk. Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim, você não queria se aparecer, você foi no jornal, rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo, me deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, falou assim, não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele falou assim, aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, eles não vão descobrir que fui eu. Aí ele pegou e falou assim, eu falei assim, tá bom, eu tiro, o que você quer? Aí tá bom, vou te dar Citotec. Eu falei, Citotec não aborta com 5 meses. Por que você tá indo embora do Rio? Oi? Por que você tá indo embora do Rio? Por medo de ameaças do maluco do Bruno. O Bruno te ligou hoje? Não. Se ele te ligar? Não vou atender, se ele me ligar eu vou procurar a polícia. E a história dele tá dizendo que você é maluco, você tá inventando isso? Maluco é ele, não sou eu. O que você espera dele? Não espero nada, só espero que a justiça seja feita. E aí, depois que o bebê nasceu, a Elisa Samúdio foi brincar de esconde-esconde aí, cara, e desapareceu. Nunca mais ninguém viu ela. Bebê, quem entregou o bebê? É igual o meu advogado falou, não posso falar, mas quem trouxe a criança pra mim foi o Macarrão, que é um funcionário, né? Que acabou me entregando a criança, falando que ela tinha deixado a criança com ele, tinha resolver uns problemas pessoais. Eu acho que tô torcendo muito aí para que ela possa aparecer e acabar logo com essa situação que tá sendo chato, tô triste com isso. Qual é a última vez que você teve com ela? Eu tive com ela há uns, não sei dizer muito bem, mas talvez uns 2, 3 meses atrás, quando eu fui conhecer a criança, né? Você acha que ela tá viva? Você acha que ela tá viva? Espero, poxa, claro, eu acho que isso aí é o que todos nós queremos, né? É lógico que eu quero, poxa, que ela apareça, que acaba logo com isso, entendeu? Eu quero que... Bom, mas a gente tá ligado que quem foi condenado por ser mandante da morte da moça aí foi o goleiro Bruno, né? O goleiro se entregou menos de 24 horas depois que a justiça decretou a prisão dele. O carro que traz o goleiro Bruno vindo da Polinter do Andaraí, onde ele se entregou. Preso há quase 3 anos, na cela, uma cama, um vaso sanitário, 6 metros quadrados, um cubículo de 5 passos. O homem que sonhava correr o mundo, agora mal consegue caminhar. Porém, o mistério desse caso aí é que até hoje ninguém sabe aonde foi parar o corpo dela. Um dos responsáveis pela morte de Elisa Samúdio veio a público para dizer o local onde o corpo dela foi enterrado. 4 anos depois, uma nova pista. E as buscas que poderiam solucionar um dos maiores mistérios da crônica policial brasileira. Eu falei que era pra acabar onde que tava ela. Tava lá, tenho certeza absoluta. Cara, porque ninguém sabe o que aconteceu, aonde tá e como ela realmente foi morta, né, velho? Tem muita gente aí que fala que ela foi desmembrada e dada pros cachorros comer lá pra não ter evidência. Nos primeiros depoimentos, ele disse que o corpo de Elisa tinha sido esquartejado e jogado aos cães. Foi muita pressão, advogado em cima de mim, muita gente querendo saber, e eu já estava ciente que ia ficar de 6 meses a 3 anos internado. Aí eu peguei, decidi, fui falando coisa em cima de coisa, aí acabou que deu esse bolo todo. Então a história dos cães você inventou? Com certeza. Mas então, até hoje é um mistério aonde está o corpo da Elisa Samúdio. Elisa Samúdio foi contratado por um time de várzea de São Paulo. Bruno vacilão, quando a Elisa vai comer o macarrão. Aliás, se ela realmente foi dada para os cachorros comer lá, é melhor essa nova esposa do goleiro Bruno aí ficar meio esperta, hein? Porque pelo jeito os cachorros dele já estão vendo se ela tá bom de sal.
Bom, velho, agora um outro caso também que foi bem famoso, bem repercutido na mídia até hoje aqui no Brasil, é o caso da Daniela Pérez. Mas esse caso até hoje também não foi bem elucidado assim. Pra quem não lembra, no início dos anos 90, uma das atrizes em ascensão mais famosa da época era a Daniela Pérez, que em 1992, com 22 anos de idade, estava interpretando a Yasmin na novela Corpo e Alma. Papai, que ideia! Queria explicar o comportamento das pessoas através das leis da física. E nessa novela tinham 3 malucos que era afim dela. O Fábio Assunção, que era o par romântico de verdade dela. O Reginaldo, que era meio doidinho assim, mas ele tinha um amor platônico por ela também. Eu sei o que é bom, eu não espero pelo ter diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final. Por que você não fala comigo, Reginaldo? Fala! E esse Reginaldo tinha birra, ele não gostava assim, vivia tretando com o Bira, que era interpretado pelo Guilherme de Pádua. Algum problema, Yasmin? Até que em dezembro daquele ano, o Brasil inteiro ficou chocado com a notícia da morte dela. O corpo da atriz foi encontrado pela polícia no final da noite de ontem. O corpo foi achado no matagal numa rua deserta da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os atores que acabavam de gravar mais um capítulo da novela de Corpo e Alma correram para o local do crime. O ator Raul Gazola, marido de Daniela, estava desesperado. Só que rapidamente descobriram que o ator Guilherme de Pádua era quem estava envolvido nesse crime. Um advogado passou pelo local do crime e viu 2 carros parados. Desconfiado, ele anotou as placas e chamou a polícia. Eles foram até o estúdio de gravações e descobriram que o outro carro era do ator Guilherme de Pádua. Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez, a Yasmin da novela das 8. O corpo da atriz foi encontrado esta madrugada. Tinha 3 facadas e estava num matagal ao lado da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua, que faz o papel de Bira, namorado da personagem Yasmin na novela de Corpo e Alma. Porém, cara, o motivo, o que realmente aconteceu, quem realmente foi o verdadeiro assassino e como foi isso, cara, até hoje não foi resolvido. Porque descobriram que na cena do crime estava o Guilherme de Pádua e a mulher dele, que era a Paula Tomás, e estava grávida na época. No momento em que uma partiu para cima da outra, o único ímpeto que eu tive foi de defender a Paula. Então segurei a Daniela com muita força, na época eu estava muito forte, segurei ela com um dos braços enquanto empurrava a Paula com o outro. Nisso a Daniela pesou. Pesou e eu fui junto, porque eu não estava esperando aquele peso. Caiu no chão. Aí a Paula em cima de mim. E eu fui e vi que a Daniela estava estranha, porque ela caiu toda torta. E não falava, não fazia nada, parou de se mexer. E eu em cima. E aí, conforme foi rolando as investigações, um começou a meio que jogar nas costas do outro. Começaram até a inventar uma história falando que ela estava tendo um caso com ele e a mulher ficou com ciúmes. Outra hipótese falaram que era por pura inveja, porque a mãe da Daniela Pérez era a Glória Pérez, que era a autora da novela, que ele estava escrevendo lá, e estava cortando os papéis dele. Quando desmanchou e começou a chegar o roteiro das gravações, ele já não sendo mais, e que a novela caminhava pro que era o planejado, Fábio Assunção, ele surtou. E ele começou, tipo assim, não, fala com a sua mãe, tem que trocar. E ela falou, não vou. E também o mais sinistro e o mais macabro, e provavelmente é o que pode ser mais perto da verdade, é que esses dois fizeram um ritual macabro com a vida dela. E aí tramou lá a questão, e não sei se você viu, né? Tinha todo um simbolismo de uma coisa meio magia negra ali, né? Tinha. Uma semana antes foi limpar o terreno lá, porque tinha que ser uma coisa perto de uma árvore, na última lua cheia do mês, e aquela coisa de você tirar o coração, né? Aquilo é uma oferenda, né? Que é o sacrifício humano. Quando eu olho a cena do crime, eu vejo a Daniela Pérez deitada, numa simetria incrível. Ela estava no centro
de um local circular. Na Idade Média, isso chama-se círculo de fogo. E o ritual satânico, aonde você mata alguém por um propósito. Eu tenho as fotos da Daniela Pérez morta no local do crime. Você vai pegar no coração de Daniela Pérez, você tem 12 facadas bem na região do coração, fazendo um círculo. Porque assim, segundo as investigações, o Guilherme de Pádua, ele já era um psicopata lá, já tinha feito algumas coisas bem bizarras, bem horríveis aí, pra poder crescer na carreira. É, que ele faria qualquer coisa pra ter sucesso, ele transaria com qualquer pessoa que Mas ele tivesse. fez, né? Fez. Fez, né? Fez de tudo. Um psicopata não nasce quando faz o primeiro crime. Ele já tem várias outras coisas. E quando a gente vai na história pregressa dele, tem muita história. Pessoas envolvidas, pessoas muito conhecidas na época, não quiseram depor para não se expor. Mas tinha muita história. Principalmente dentro da Rede Globo, né? Aliás, eu vou deixar um vídeo aqui, ó, mostrando o que atores falaram, mostrando os podres que acontecia dentro da Rede Globo. Ele quer fazer novela na Globo. Você, para entrar, você tem que participar do quartinho do PC. É o quartinho do pó e do cu. Você cheira? Eu falei, não. Você dá o cu? Eu falei, não. Então não vai entrar. É, cara, esse vídeo bem polêmico aí, que deu até treta aqui pro canal, que a Globo não gostou muito não, cara. Eu vou deixar no card aqui em cima. Dá uma olhada enquanto ele estiver no ar ainda. Bom, velho, e esse Guilherme de Pádua e a mulher dele, a Paula Tomás, eles tinham meio que uma religião macabra, sinistra, ritualística. É, cara, com simbologia, tatuagens de ritual, de adoração e tudo lá. Eles resolveram fazer um pacto de sangue. Foi a um tatuador e Guilherme de Pádua e ela contrataram o seguinte serviço. No pênis de Guilherme de Pádua foi tatuado o nome Paula Tomás e na virilha de Paula Tomás foi gravado o nome Guilherme de Pádua. E ele tinha umas histórias de levar uma entidade pro teatro. Tinha umas coisas muito esquisitas. Ele também tinha uma imagem esquisitíssima, que as pessoas tinham muito receio no camarim dele. Existia uma ritualização. Uma religião ali. A gente não sabe qual que é definida, mas existia um pacto religioso, vamos dizer assim. Exatamente. É, cara, e uma coisa bem esquisita desse crime é que o peito da Daniela Pérez tinha um buraco assim e o coração dela estava exposto. E a violência dos golpes contra a atriz foi tanta que o coração de Daniela Pérez ficou exposto. Bom, velho, e como a gente tá ligado que a justiça brasileira é uma piada, né, velho? O julgamento desses dois aí aconteceu 5 anos só depois e ele ficou apenas 2 anos preso. Até virou pastor de igreja depois. Guilherme de Pádua ficou apenas 36 horas preso e nem chegou a entrar numa cela. Ficou o tempo todo numa antessala da carceragem. O ator, que depois de 7 horas de interrogatório, tentou negociar com o delegado a confissão dele, pedindo que, em vez de assassinato, o delegado considerasse tentativa de assalto, foi solto por decisão da justiça. A juíza Márcia Alvarenga considerou a prisão em flagrante ilegal. No meio da tarde, ele se apresentou, acompanhado pelos advogados, no Fórum do Rio. Os advogados pediram à justiça garantias de vida para que o ator retornasse à prisão. É outra coisa, totalmente outra coisa. Por que todo ex-presidiário vira crente? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porém, qual dos dois é realmente o verdadeiro assassino? E qual o motivo? O que realmente aconteceu naquela noite? Nenhum dos dois contaram até hoje. E como Guilherme de Pádua faleceu ano passado, somente a Paula Tomás, que é a única pessoa viva que tem essas respostas. Ela era o poder por trás dele. Ela que pautou toda a carreira dele. Você tem mais medo da Paula Tomás ou do outro? Mais dela, da assassina. Que, dicas de passagem, é de uma frieza inacreditável. Bom, velho, agora um outro caso bem sinistro aí, cara, bem estranho, misterioso aí, que eu já até falei em vídeo aqui no canal, é o caso das máscaras de chumbo. A ponto de vir gente se não me falha a memória, do Japão, da França, não sei mais de onde, atraído pelo assunto máscara de chumbo
E até hoje ninguém teve uma solução. É que lá em 1966, o Manuel Pereira e o Miguel José, eles eram dois técnicos de rádio amadores, de eletrônicas assim. Aí esses dois saíram de casa alegando que iam comprar um carro lá em São Paulo. Só que depois disso, o corpo deles foi encontrado no alto de uma montanha, no Morro do Vintém, lá no Rio de Janeiro. E para deixar essa história mais misteriosa aí, não foi encontrado nenhum ferimento, nenhuma marca de violência teve no corpo deles. O crime envolveu os corpos sem vida de 2 homens. No entanto, não havia rastros de violência. É que eles estavam deitados assim um do lado do outro, parecendo que estavam descansando e ainda usando um terno e capa de chuva por cima. E no bolso de um deles estava um bilhete escrito o seguinte: 16h30 da tarde, está no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após o efeito, proteger metais. Aguardar sinal da máscara. Um dos bilhetes continha uma série de letras e números. O outro trazia as seguintes instruções. E essas máscaras que eles estavam falando nesse bilhete aí é o que era o mais estranho nessa história. Porque um deles estava com a máscara de chumbo na mão e o outro com a máscara de chumbo no rosto. No entanto, a cena do crime ainda esconde os elementos mais enigmáticos do caso. Foi que eles estavam com umas máscaras feitas de chumbo, cobrindo os olhos. E a grama em volta do corpo deles estava morta, como se tivesse sido queimada assim por alguma coisa, como por exemplo radiação. E aí, anos depois, um cientista bem famoso voltou ao lugar lá e notou que não tinha nascido grama ainda naquele lugar. E ainda tinha radiação no lugar, mesmo anos depois. Onde está esse marco de ferro hoje? Para uma demarcação de lotes, se eu não me engano. E eles foram encontrados por aqui. E para deixar essa história mais estranha ainda, teve algumas testemunhas que falaram que viram alguns objetos no céu daquele morro, soltando alguns raios e umas luzes misteriosas. Que é aquilo, mãe? Não sei, um balão? No mesmo morro e no mesmo dia da visão, 2 mortes e um grande mistério. Bom, e esse caso aí também permanece sem solução até hoje. Bom, ZTs, ó, tô ligado aí que um dos maiores mistérios da humanidade, pelo menos pra homens aí, cara, é o que acontece com o cabelo desses negros aí que desaparece e cai depois dos 30 anos, por volta dos 30 anos ali. É, cara, pra quem tá com um problema de calvície, ficando careca aí, velho, tem os produtos da Manual Tratamento Capilar. E, cara, isso daí eu comprovo, mano, funciona mesmo, cara. Pode fazer o teste aí, dá uma olhadinha no primeiro link da descrição, que tá com cupom de 40% de desconto. É, velho, funciona mesmo. Até pra quem tem cabelo ainda e tá ficando meio ralo, com medo aí, cara, é melhor prevenir do que remediar, né, velho? Então, ó, esse link vai estar no primeiro comentário fixado aqui. Dá uma olhadinha aí, que já tá acabando essa promoção aí. Depois o preço vai voltar a ser normal. Bom, ZTs, ó, mas comenta aí o que você acha que aconteceu nesses casos aqui que eu falei aqui. Deixa a sua opinião aí, vamos ver. É, porque o que seria da vida ser uma boa história, né, velho? E até mais!